Bom dia, gente. Tudo bom? 9 Bom h dia, professor. tudo bem? Só na paz. Que bom. Ó, olha só, então, 9h15, né? Nós ficamos um bom período na verdade, vocês ficaram um bom período de recesso, né? Nós já voltamos desde da semana passada. Acho que vocês tiveram a aula semana passada também, mas nós voltamos uma antes, né? E aí, como nossa aula é segunda, semana passada nós não tivemos, né? Professor, Pois não. tenho uma dúvida. Quando eu entrei no Moodle, apareceu lá em aulas assíncronas, funções quadráticas. O senhor vai dar essa aula hoje ou o senhor vai passar outra coisa? Nós vamos começar hoje com funções quadráticas. Beleza. Porque, qual era a dúvida? Não, só queria saber mesmo se eu perdi alguma coisa. Não, não, não. Eu deixei lá assim, material, acho que exercício para vocês, alguma coisa assim, né? Mas nós vamos começar hoje mesmo o conteúdo, tá bom? O... Então, eu ia falar exatamente sobre isso. Nós fechamos no bimestre passado funções afim, tá? Gente, assim, uma coisa importante, tá bom? Que vocês têm que ficar atentos, porque para a vida de vocês, né? Se nós estivéssemos no modo presencial, esse conteúdo que nós vamos começar hoje, ele seria trabalhado na metade do segundo bimestre, tá bom? Então, assim, há claramente uma perda de conteúdo, tá bom? É só ver o quanto de aula nós temos e o quanto nós teríamos, né? A gente está tendo 25% de encontro ao vivo, né? 45 minutos por semana, antes seria 3 horas, tá bom? Então, normalmente, se você, por exemplo, consulta ou acompanha algum, não sei, algum YouTube, algum canal de estudo, você vê que é normal no terceiro bimestre começar funções exponenciais e logaritmos, tá bom? Eu espero que a gente consiga falar de exponencial e logaritmo até o final do quarto bimestre, né? Perdendo dessa maneira sequências PA e PG, né? Se houver algum retorno presencial, então a gente ameniza alguma coisa disso, tá bom? Mas é só para vocês ficarem cientes disso, tá bom? Então nós vamos começar o capítulo 4 do livro de vocês, tá? Pode ver, nós estamos no quarto ainda, né? Capítulo. E nós vamos falar sobre funções quadráticas, tá? Antes de partilhar a tela para vocês, então eu vou mandar um linkzinho aqui da lista de chamada para vocês preencherem. Lembrem de preencher, por favor. Então eu vou partilhar a tela para a gente poder começar a aula, tá? Então, assim, só um minutinho. Espero que vocês tenham descansado bem esses dias e firmes para esse terceiro e quarto bimestre aqui no IFG, tá bom? Imagino que já esteja aparecendo para vocês, então agora eu vi que está aparecendo. A nossa primeira aula do terceiro bimestre, a nossa 19ª aula no geral. Nós vamos começar o capítulo 4, falando sobre funções quadráticas. Do material que eu preparo para vocês, eu vou tirar então dois problemas que podem motivar o estudo de funções quadráticas, tá? Claro que certamente se pesquisar tem coisa mais interessante, mas assim, já serve de um norte de por que seguir e como depois a gente pode usar isso para essas funções quadráticas para poder resolver, tá bom? Olha, então eu vou pôr aqui para vocês problema do materialzinho de aula que eu preparo para vocês da página 94, tá bom? O primeiro problema é o seguinte, né? O problema é bem simples a gente entender a pergunta. Determinar dois números cuja soma seja 5 e o produto 6. Letra B, né? Sejam SP dois números. Generalizando o item A, né? Determinar dois números cuja soma seja S e o produto P. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui, se a gente fala de funções quadráticas nem nada, acho que a gente consegue responder esse problema, né? Dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. Ninguém se habilita?
Esse foi uma pergunta, pessoal? Uhum. Dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. 2 e 3. Isso. Ok. Sabe o que a gente fez ao responder 2 e 3? Tudo bem, uma tentativa e um erro aí, né? Você tenta e acha uma resposta, né? 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6. Mas, então, se eu trocasse esse 2 e 3, sei lá, por 5 e 6 por outro, né? Sei lá, S e P, né? Poderia usar Como, uma função. sim, então, é justamente essa. Como a gente poderia responder este problema, certo? Para dois números cuja soma, sei lá, é 4 e o produto é 4. Então, 2 e 2, certo? 2 vezes 2, 4, 2 mais 2, 4. Mas como nós poderíamos resolver esse problema pensando no item B, né? Dois números cuja soma você conhece, a gente chamou a soma de S, e o produto você conhece, P, ok? Então, isso remonta a quase 2.000 anos antes de Cristo, tá bom? É uma maneira de resolver equações do segundo grau escrita de outra forma. Determinar dois números conhecendo sua soma e seu produto. Por exemplo, determinar dois números conhecendo a soma 5 e o produto 6. Só tem uma única resposta, é 2 e 3, ok? Né? Seja lá qual for a ordem, você escolhe 2 para um e 3 para o outro, ou vice-versa, ok? A maneira como você resolve esse problema de forma geral é resolvendo uma equação do segundo grau. Então, isso é conhecido de antes de Cristo, essa formulazinha que daqui a pouco a gente vai recordar, tá bom? Depois, o problema 2 aqui pra gente, eu não vou deixar a resposta do primeiro aqui, ok? Depois a gente pensa no segundo, mas ok, então a gente achou, sei lá, um vale 2, nem vou chamar de x, quer ver, 2 e 3, por exemplo, certo? 2 e 3. Esse aqui, então, a gente vai pensar depois uma forma de resolver. E o próximo problema tem a ver, por exemplo, com geometria, né? Olha só, dentre todos os retângulos de perímetro 20, determinar o de maior área possível. Isto é, determinar as dimensões, né, desse retângulo. Quando a gente fala de determinar de maior área, implicitamente na matemática, né, por isso que eu coloquei esse isto é para vocês, é determinar as dimensões do retângulo, ok? Determine também qual é essa, né, maior área possível. Então ele está falando assim, você pega todos os retângulos que tem perímetro 20, né, ou seja, você soma todos os lados dá 20. Quais são as dimensões, né, do que tem a maior área? E qual é essa maior área? Uma coisa curiosa que a gente vai ver é que esse retângulo, na verdade, ele é um quadrado. Os retângulos de perímetro fixo que tem a maior área possível são os quadrados. Então, se você, né, eu já estou antecipando a resposta, mas a gente vai ver através de funções quadráticas aqui, essa parte aqui, especificamente funções quadráticas, a gente vai falar sobre máximos e mínimos de funções quadráticas, tá bom? Que, na verdade, x e y precisam ser iguais nesse caso, ok? Então, a gente consegue, por meio de, no caso, eu quero maximizar, né, determinar as dimensões, né, determinar também a maior área, determinar a maior área possível. Então, eu estou maximizando o meu problema, eu quero achar um problema cuja solução é a maior possível. A gente vai ver, então, que essa área é 25 e que os lados são todos iguais, né, x e y. Então, de modo geral, a gente consegue responder o item B também. Dentre todos os retângulos de perímetro 2P, determinar o de maior área, ok? A gente vai ver que o de maior área é um quadrado, ok? E que tem o lado exatamente P sobre 2, ok? Isso aqui era 20, então se eu divido por 4 dá 5, se eu divido por 4 dá P sobre 2, né? Ok? Mas então, o nosso objetivo é ao longo desse bimestre agora, então aprender a tentar resolver esses dois problemas, tá bom? E a gente vai fazer isso por meio das funções quadráticas, tá? Então, o que é uma função quadrática para a gente, né? Então, assim, passando por início do capítulo mesmo, tá? Essa parte aí nem tá lá no livro de vocês, não, tá bom? Uma função quadrática, então, um pouco a definição, é o seguinte: é uma função onde aparece a potência 2 lá no x, ok? Mas vamos escrever isso de maneira mais precisa, correta, tá bom? Então, uma função f de r em r
é dita, é denominada, é chamada quadrática? É dita quadrática quando existem, digamos, A, B e C números reais, faz que isso aqui aconteça. Acontece o quê? F de x, ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui é uma coisa importante, onde o a não pode ser zero, ok? Onde não? Acho que fica melhor. Com a diferente de zero. Ok? Então, uma função quadrática, gente, é uma função desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c, onde o azinho não é zero, tá bom? Então, alguns exemplos simples de funções quadráticas, tá bom? Então, exemplos. Item A. F de x, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, esta é uma função quadrática, ok? O a, nesse caso aqui, ele vale 1, é o número que acompanha x ao quadrado. O b, menos 5, e o c vale 6. Eu comecei por essa questão de propósito pelo seguinte: as raízes, os zeros dessa função, são justamente 2 e 3, tá bom? É aqui, ó. Então, assim, a gente vai ver, tá? Mas só antecipando para vocês, uma equação que admite como resposta 2 e 3 é x ao quadrado menos 5x mais 6. Esta é a equação do segundo grau que dá a resposta 2 e 3. E a gente pode interpretar ela como exatamente a pergunta que está aí, né? Determinar dois números cuja soma é 5 e o produto é 6, a gente vai ver que é o equivalente a responder essa equação. Né? Acha soluções da equação x ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Eu quase dei uma pista, então, de como a gente pensa no item B, tá bom? Mas, assim, é por esse caminho. Outra equação do segundo grau. Nem todas elas precisam ser completas, tá bom, gente? Então, assim, o que tem que necessariamente aparecer é o coeficiente de x ao quadrado. X e o termo independente, né, que a gente chama esse c, que é quem não depende de x, né, a gente chama de termo independente, não precisam necessariamente aparecer, tá bom? Termo independente. Então, outro exemplo de uma função quadrática é o seguinte: f de x igual, por exemplo, 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, nesse caso, o A é 3, o B é menos 2 e o C é 1. Um terceiro exemplo aí. G de T, por exemplo. Vou chamar de H de T, sei lá. Tanto faz. H de T igual a T ao quadrado sobre 4 menos 5. Então, por exemplo, esta é uma na variável T, né? Aparece alguém com T ao quadrado? Aparece. Então, ela é uma equação do segundo grau. O A é 1/4. O B, gente, é o coeficiente que acompanha o T, né? No caso aqui, do T. Não tem, então é zero. O termo independente é o menos 5, ok? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, vamos pôr aqui um menos, por exemplo, né? Deixa assim, por exemplo. Eu não sei o que vocês já estudaram em física, Professor, pois não. eu não entendi, foi a parte do B, que é o termo que acompanha. Então, a potência, aqui a nossa variável é t, certo? Você não precisa escrever isso assim numa equação, senão fica feio, né? Assim, zero, ninguém escreve 0t. Acho que estava menos 5, né, no caso.
Menos 5 aqui. Ninguém escreve assim, né? Então é o termo que está acompanhando. Quando você tem 0t, você não precisa escrever ele, né? As equações vêm escritas assim, né? Então por isso que ele é 0. E o 5 não poderia ser considerado B, não? Não, não, porque aqui é questão da definição, né? Quem tá com a potência 2 da variável, se a variável é Entendi. x, né? Se a variável fosse t, aqui ficava um t. Se fosse uma variável u, ficava u. Mas então, quem está com a variável x ao quadrado é o que a gente convencionou de A, né? Quem está com a Uhum. variável x, ou t, ou a variável que aparecer, mas na potência 1, é o b. E quem está sem a variável é o c, entendeu? Entendi. Então, eu não sei se vocês já viram em física, mas, por exemplo, quando vocês veem lançamento, tipo, sei lá, uma bola de canhão atirada, ou uma pessoa deu um chute na bola, ela descreve uma trajetória, sobe, desce, cai. O que descreve, o que modela vou deixar um mais 5 aqui, então, para fazer algum tipo de sentido no que eu estou falando aqui agora. Vou pôr um mais aqui. Mas, então, o que descreve a trajetória, esse tipo de trajetória são funções quadráticas, ok? Então, a pessoa, sei lá, chutou uma bola para cima, estava aqui num certo momento t igual a 0, a pessoa dá um chute, a bola para cima, ela sobe, atinge uma altura máxima, e depois, de repente começa a cair, certo? Não sei se vocês já chegaram a ver isso em física. Não, senhor. Ok, mas então eu acho que esse é o ano onde vocês veem. Então, por exemplo, algo que descreve tanto o lançamento de uma bola de canhão quanto um chute de uma bola para cima, onde ela descreve uma parábola, e aí a gente vai ver porque gráfico de funções quadráticas são parábolas, são descritas, então, na verdade, por funções quadráticas. Do instante onde você chutou, sei lá, o instante t igual a 0, até o instante onde ela voltou a tocar o chão, então, sei lá, t igual... Depois pode resolver a continha aqui, mas vai dar raiz de 20, então não é exato, tá bom? Mas 2 raiz de 5, uma coisa assim. Então, essa bola vai atingir uma determinada altura máxima, e ele pergunta em que instante essa bola atinge uma altura máxima. São problemas de física também que poderiam motivar por que estudar funções quadráticas, certo? E qual é a altura máxima atingida pela bola também, você poderia se perguntar, ok? A altura máxima atingida pela bola é o equivalente a achar a área máxima aqui, ou seja, a gente está resolvendo o problema de maximizar, tá bom? Mas então, tem É, um cunho físico aqui, mas pode perguntar. então, é, existe também a forma de fazer esse cálculo ao contrário, como por exemplo uma rampa de skate. Ao invés de começar a subir, depois cair, começar caindo e depois subir. Assim. Sim, então, o que muda isso aí é só a questão desse A. A gente vai ver que o gráfico dessas funções, a concavidade da parábola depende do sinal do coeficiente da potência 2, né? No caso aqui é t ou x. A gente vai ver o seguinte, então, por exemplo, pensando nesse primeiro aqui, quando o A é positivo, o gráfico dela seria uma coisa desse tipo assim, ó. E as raízes são 2 e 3. A gente vai aprender isso, ok? E aqui, na verdade, é o contrário, né? Olha, é negativo, então inverte a concavidade da parábola, tá bom? Mas a gente vai falar disso quando a gente for falar do gráfico de funções quadráticas, tá bom? Beleza? Mas aí seria assim, o equivalente Beleza. que você perguntou, né? Uma rampa de skate no sentido contrário, né? Um outro exemplo aí de uma função quadrática, então, por exemplo, aqui a gente viu, tinha o A e tinha o C, não tinha o B, mas pode ter o A e o B, por exemplo, x ao quadrado mais, sabe, x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, então, menos 3x ao quadrado sobre 5 mais 2x, por exemplo, ok? Então, essa também é uma função quadrática. O A vale menos 3 quintos, o B vale 2, e o termo independente é zero, não tem ninguém aqui, ok? Pode ainda acontecer, vou espremer aqui um item E, uma função, sei lá, g de x, ela ter somente o x ao quadrado. Então, por exemplo, assim, x ao quadrado. Okay? Então, essa também é uma função quadrática, onde o a é 1, o b e o c
são zeros, ok? Então, é claro, a gente tem uma infinidade de exemplos aí. Eu usei, inclusive, uma outra variável t, mas não precisa ficar só nessa variável t, você poderia ter assim... Em geral, eu botei t porque tem a ver com problemas físicos que a gente trabalha, certo? Ou que vocês vão estudar esse ano ainda, ou ano que vem, mas, sei lá, um exemplo f, você poderia ter assim, uma função m de u, por exemplo. Aqui, m de u. U ao quadrado menos 2u mais 1. É também uma função quadrática, tá bom? 1 menos 2. E eu vou botar assim, vou fazer assim, raiz de 2u, porque, né, as pessoas perguntam, professor, mas só aparece coisas inteiras, frações assim. Não, pode aparecer, não tem problema. Raiz de 2u, por exemplo. Então aqui seria o a seria raiz de 2, tá bom? Ok? Só para ficar claro isso. Então, o importante é a gente entender o seguinte, né? São expressões da forma número, potência da variável ao quadrado, mais ou menos número, a variável, mais ou menos um número, ok? E aí, podendo, qualquer um que não seja o que acompanha x ao quadrado, ser nulo ou não, tá? E o que acompanha a potência ao quadrado, a maior potência, é necessariamente diferente de zero, tá bom? Bom, quando a gente estudou função, nós estudamos funções, a gente viu o seguinte, existe a noção de valor ou a imagem da função em um ponto, ok? Então, se eu tenho uma função quadrática, então pensa assim, eu tenho uma função quadrática, f de x é ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, ok? O que é a imagem de x por um número, a imagem de f de x por um número x0? Ou qual é o valor da função em um número x0, né? Então, pergunto, o que é f de x0? É simplesmente você trocar a variável pelo número x0, ok? A gente vai ver que quando a gente substitui todos os possíveis aqui, o conjunto que a gente obtém tem como imagem uma parábola dentro do plano cartesiano, ou seja, faz esse desenho igual eu apaguei aqui, né, mas aqui ainda manteve. Faz um desenho que tem uma concavidade ou para cima ou para baixo, dependendo do sinal do A, mas que é bonitinho assim com uma parábola, tá bom? Então, isso aqui a gente chama o valor ou a imagem de f por x0, ok? Ou em x0, e fica a seu critério, tá bom? Então, em x0. Vou escrever melhor, no ponto x0. Ok? Então, exemplo. Vamos dar um exemplo. Pegar o nosso exemplo lá do item A, que tem a ver, inclusive, com o primeiro problema que eu passei para vocês. X ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, por exemplo, quando eu calculo f de 0, então eu estou trocando x por 0. Fico com 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Isso dá 6, né? Porque 0 mais 6 dá 6. Mas, por exemplo, se a gente calcula o f de menos 1, então eu fico com menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 6. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes menos 1 é 5, mais 6, 11, mais 1, 12. Se a gente calcular f de 2, gente, o que vai ter aqui? Nós vamos ter 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. Então a gente fica com 4 menos 10 mais 6. Olha só que interessante. 4 mais 6, 10, menos 10, zerou. Ok? Quando a gente acha um número que satisfaz isso, a gente diz que esse número é zero ou raiz da função quadrática, tá bom? Ok? Então, eu vou deixar... eu vou... Bom, eu vou deixar essa observação aqui, mas eu vou escrever já lá. Então a gente diz que 2 é zero ou raiz da função quadrática. Qual é a função? X ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Por exemplo, se eu colocasse aqui para vocês, calcule o seguinte, f de meio, né?
O que é f de meio? Então, é você substituir o x por meio. Então, você fica com meio ao quadrado, menos 5 vezes meio, mais 6. Bom, o que é meio ao quadrado, né, gente? Meio ao quadrado é meio vezes meio. E meio vezes meio, a gente já aprendeu a fazer essa multiplicação de frações lá, né? Lá na revisão, no primeiro bimestre nosso. A gente fica com 1/4. Menos 5 sobre 2, mais 6. Agora, então, 5 sobre 2 eu posso escrever como sendo 10 quartos, né? Então, eu fico com 1/4, menos 10 quartos, mais 6. Então, nós ficamos com menos 9 quartos, mais 6. Observe que eu estou dividindo por 4, né? 24 dividido por 4 dá 6. Então, posso escrever assim, né? Menos 9 quartos, mais 24 quartos. E isso, então, dá 13 quartos. Esse é o f de meio, ok? Professor, Pois não. eu não entendi essa parte aí do que o senhor falou do 24 quartos. 24 dividido por 4 é 6, né? Uhum. Então, Ah, tá, entendi. eu Entendi. substituí, Saquei. assim como 5 por 2 é 10 dividido por 4. Eu fiz isso porque o denominador é 4, né? Para facilitar. Saquei. Você pode tirar o MMC, pode somar frações como a gente aprendeu lá, né? Como é que você soma 5 quartos com... 1/4 com 5 meios? 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Menos 4 vezes 5, 20. Então, 2 menos 20 dá menos 18 sobre 8. Aí, se você dividir por 2, né, simplificando, menos 9 quartos, é o que deu aqui, né? Ok? Então, tanto faz a maneira como você efetuar essa continha, tá bom? Então, dá 13 quartos. Por exemplo, se eu falasse aqui agora assim, então, calcule f de t mais 1. O que é calcular f de t mais 1? Então, na função original, substituir o x pela expressão t mais 1. A nossa expressão é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, a gente fica com x ao quadrado menos 5 vezes o valor do x mais 6. E agora a gente desenvolve, né? Como é que a gente desenvolve t mais 1 ao quadrado? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 5t, menos 5, mais 6. Então, observe, t ao quadrado eu só tenho t ao quadrado. Aqui nós temos 2t menos 5t, então menos 3t. Você tem, então, 1 menos 5 dá menos 4. Somado com 6 dá 2. Então, pronto. t ao quadrado menos 3t mais 2. Agora, se eu pegasse essa função, gente, e fizesse a seguinte pergunta, olha, né, vou deixar aqui para vocês o seguinte, né? Eu quero saber qual é o valor de x, tal que f de x dê, por exemplo, 2. Eu quero saber qual é o x onde f de x dá 2. Ou seja, qual é o x onde x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 2. Ou x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Né? O 2 vem subtraindo, né? Ok? Quem lembra lá do nono ano, do oitavo ano, vocês devem ter visto isso aqui que a gente chama de funções, equações do segundo grau, ok? Isso aqui é chamado de equação do segundo grau. Resolver essa equação do segundo grau. Não tem problema se você não viu ou não lembra, tá? Eu vou ao longo desse curso recordar como é que a gente resolve equações do segundo grau, tá bom? Eu vou deixar aqui a resposta para vocês, tá bom? É bem simples a gente deduzir, mas é o seguinte, uma resposta possível é x igual a 1. Né? Por quê? Porque 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4, observe que 1 mais 4 é 5, menos 5 é 0, deu certo. A outra resposta é x igual a 4. Por quê? Então, 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 4. 4 ao quadrado é 16, mais 4, 20. Menos 20, 0, também deu certo, ok? E aí a gente vai ver o seguinte, que equações do segundo grau sempre têm duas raízes, ok? Sejam essas raízes
distintas, como esta, 1 e 4, seja as raízes que a gente considera de multiplicidade 2, ou seja, quando um número é raiz duas vezes, ou quando a gente fala que não tem raiz real, mas porque tem duas raízes complexas, tá bom? A gente vai revisar isso aqui lá daqui a pouquinho, tá bom? Mas fica então aqui o comentário, tá bom, sobre isso. Então assim, como a gente poderia resolver isso? Eu vou falar agora dos zeros das funções quadráticas, mas como que a gente poderia resolver isso sem falar de fórmula nem nada? A gente fala sobre um negócio que chama completando quadrados, tá bom? Essa é a essência de como se a gente obtém raízes, né, de equações do segundo grau, tá bom? Então, para eu poder falar de como resolver esse problema aqui, observe que eu dei a resposta para vocês, né? A pergunta que vocês deveriam me fazer é como a gente chegou nessa resposta, né? Como que eu cheguei nessa resposta. E aí eu quero chegar lá com vocês, ensinar como que a gente pode obter essa resposta, tá bom? Mas então eu vou falar sobre os zeros das funções quadráticas, ou raízes das funções quadráticas, e ensinar como a gente obtém, como a gente resolve problemas como esse, tá bom? Então, zero da função quadrática, né? Então, zeros das funções quadráticas. Nós aprendemos lá, quando a gente deu funções, que o zero de uma função, ele é um número x, né? Que quando você substitui, ele é um número que quando se substitui no lugar do x, torna a expressão f de x igual a zero verdadeira, ok? Então aqui não é diferente disso, certo? Então, por exemplo, quando nós temos essa função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, a pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte, né? Qual ou quais são, então eu já vou por quais, tá bom? Mas poderia ser qual também, são os valores de x em R, tais que f de x seja zero. Ok? A resposta para esse problema é o que a gente chama, nesse caso, os zeros da nossa função. Ok? O que eu vou fazer com vocês é deduzir uma formulazinha que vocês aprendem aí no 8º, no 9º ano e que chamam, só que no Brasil a gente chama de Bhaskara, tá bom? Eu vou tentar explicar de onde ela vem, mas ela nasce da ideia, gente, sobre o completamento de quadrados, né? Então, antes eu vou fazer então aqui uma observação sobre como que a gente completa quadrados, porque essa é a essência de como a gente resolve equações do segundo grau, tá bom? Então, é o seguinte, quando a gente estuda lá produtos notáveis no ensino médio, no ensino fundamental, perdão, não é à toa, a gente aprende o seguinte, ok? A gente aprende, por exemplo, que a mais b ao quadrado, você pode escrever como a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ah, professor, e se fosse um menos aqui? Então, só mudava isso aqui, ficava um sinal de menos aqui, tá bom? Isso é um trinômio do quadrado perfeito a gente soma, certo? Agora pensa comigo o seguinte, né? Eu vou fazer o processo inverso, né? Eu quero completar para obter um quadrado. Imagina que eu tivesse uma seguinte expressão, olha só. X ao quadrado menos 2x. Um exemplo, certo? E eu quero escrever isso como alguém ao quadrado, né? Claro que não vai ficar perfeitinho alguém ao quadrado, mas eu quero que apareça uma expressão com x mais alguém ao quadrado, ou x menos alguém ao quadrado. E aí, então, como que eu posso pegar essa expressão e manipular de modo a aparecer algo como isso aqui, né? Olha, a mais b ao quadrado ou a menos b ao quadrado. Observe o seguinte, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, embaixo do a ao quadrado, eu tenho, aqui é um menos, né? Então, menos mais menos 2x, ok? Falta aparecer alguém ao quadrado, né? Então, eu posso escrever o seguinte, olha só. Posso escrever x ao quadrado menos 2x. Observe o seguinte. Aqui para a gente fica aparecendo, né, que o a é o x, certo? O a é o x.
Como no meio eu tenho menos 2, menos 2x, eu quero que isso aqui, o b então precisa ser quem? Precisa ser o número 1, certo? Para ficar condizente lá, certo? Então, isso aqui a gente está dizendo para nós que o b vale 1. Então, eu tenho menos 2 vezes x vezes 1. Observe que se eu pudesse colocar um mais 1 ao quadrado, então eu ia ficar com essa expressão aqui, ó, x menos 1 ao quadrado, né? Por quê? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que se eu coloco 1 ao quadrado aqui, eu estrago a nossa brincadeira, né? Porque a nossa expressão original não tinha isso, né? Então eu subtraio 1 ao quadrado, né? Porque 1 menos 1 é 0, né? Então, eu não estraguei o nosso problema. Então, o que eu posso fazer para completar um quadrado aqui? Então, eu vou apagar esse monte de seta que ficou feio, né? Então, já dei a ideia, né? De como a gente vai fazer. E agora, essencialmente, então, o que eu tenho que fazer? Então, aqui eu tenho menos 2x. Eu vou pegar isso aqui, então, vou apagar porque já ficou feio. E aí eu vou escrever bonitinho, como se eu não tivesse feito essas contas de trás para frente. Olha o seguinte. Esta conta eu posso escrever o seguinte, olha, é x ao quadrado menos 2x. Somo 1 e subtraio 1, né? Isso é igual ao que estava antes. Entretanto, eu posso pegar este pedacinho aqui e escrever justamente como um trinômio do quadrado perfeito. Então, pronto, ó. Eu fiz aparecer alguém ao quadrado aqui igual eu queria, certo? Né? Ah, mas esse menos 1 está passando. Ok, mas então a gente pegou este pedaço e completou ele de modo a virar um quadrado, né? Para completar ele, eu tive que somar e subtrair uma unidade. Para fazer isso, então, ao fazer isso, eu consegui então completar um quadrado e agora eu vou ver como a gente usa isso, por exemplo, para resolver uma equação de segundo grau, sem falar de fórmula, sem falar de nada, certo? Então, vamos pensar no seguinte problema, certo? Então, imagine nosso problema. Nosso problema é o seguinte. Resolver a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Né? Então, eu não falei de fórmula, não falei de nada com vocês, mas a gente vai resolver. A gente vai achar que 2 e 3 são as únicas soluções possíveis, tá bom? Como que eu vou fazer aqui? A ideia para resolver equações do segundo grau é completar quadrado, gente. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui x ao quadrado menos 5x mais... Vou deixar um espaço aqui. Mais 6 igual a 0. Ok? Vocês já vão ver por que eu deixei esse espaço. Bom, observe lá o seguinte, gente. Quando a gente tinha a menos b ao quadrado, vou até escrevendo aqui em cima para a gente lembrar, então. É a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, certo? Ah, professor, se no lugar do a fosse um x, né? Porque para a gente está aparecendo um x ali. Então, beleza. Se fosse um x, ia ficar o seguinte, ó. X menos b ao quadrado ia ficar, então, x ao quadrado. Eu paguei o 2 em vez de pagar o a, né? Desculpa. Menos 2xb mais b ao quadrado. E aqui a gente tem o quê no nosso problema? Eu tenho x ao quadrado menos 5x e eu quero transformar isso aqui em algo desse tipo, ok? Então, o x ao quadrado está casando com o x ao quadrado, tá ok, né? O menos está casando com o menos, então o que eu tenho? O seguinte, eu tenho que 5x tem que ser o 2xb, porque daí eu consigo achar o b, igual eu achei lá no outro problema que o b era 1. Então, se 5x é 2xb, então eu sei o seguinte, que 2b é 5, então quem é o b? 5 sobre 2, certo? Né? Então, o nosso b é 5 sobre 2. Para virar um trinômio do quadrado perfeito, falta aparecer quem? O b ao quadrado. Então, eu tenho que fazer aparecer o b ao quadrado. Só que é a mesma coisa que a gente fez nesse outro aqui. Ó. Se eu somar, eu tenho que subtrair, senão eu estrago, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou precisar de um espaço até maiorzinho um pouco. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou somar 5 sobre 2 ao quadrado e vou subtrair 5 sobre 2 ao quadrado. Observe que o que está de verde, gente, quando eu somo e subtraio ele,
Isso aqui dá quanto? Dá 0, né? Observe que quando você soma esses dois, dá 0, né? É um menos o outro. Então eu não estraguei a nossa continha, certo? Só que agora, se eu junto ela de uma maneira interessante, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte: esse pedaço que está aqui de verde é justamente esse aqui, ó, de rosa, é x menos 5 sobre 2 ao quadrado. Observe, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, com sinal negativo. Então, observe, 2 simplifica com 2, x vezes 5 ou 5x, com sinal negativo. Mais o quadrado do segundo, ok? Tudo isso, então eu troquei por de rosa aqui, manter azul, menos 5 sobre 2 ao quadrado, mais 6, isto igual a zero. Então, olha só que coisa interessante agora. O nosso problema, a ideia quando a gente quer resolver uma conta é deixar x de um lado e quem não tem x do outro, certo? Eu já estou quase conseguindo fazer isso, certo? Por quê? Aqui nós temos x menos 5 sobre 2 ao quadrado, e se eu passar toda essa outra expressão para o outro lado, eu já isolei x de um lado e quem não tem x do outro, certo? Mas observe o seguinte, esse 6 vai subtraindo e esse 5 sobre 2 ao quadrado vai somando, porque aqui está negativo, né? Então eu vou com mais 5 sobre 2 ao quadrado menos 6, ok? E agora, então, eu vou fazer essa continha do lado direito. Então, eu tenho x menos 5 sobre 2 ao quadrado, igual 5 sobre 2 ao quadrado, então é 25 quartos, menos 6. Só que no lugar de 6, eu posso escrever, eu já fiz, eu até botei lá atrás outra hora, 6 eu posso, como denominador 4, eu posso escrever 24 dividido por 4, né? 24 por 4 é 6. Então, eu fico com x menos 5 sobre 2 ao quadrado é igual a 25 menos 24 sobre 4, 1 quarto. Agora, se x menos 5 sobre 2 ao quadrado é 1 quarto, então se eu extrair a raiz, eu fico com mais ou menos a raiz de 1 quarto. Ok? Né? Só para tirar esse 2, eu extrair a raiz dos dois lados. Então, x menos 5 sobre 2, a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então, o x é quem? Menos 5 sobre 2 passa para lá somando 5 sobre 2, mais ou menos meio. E aí, então, você tem duas respostas. Ou o seu x é 5 sobre 2 mais meio, ou o seu x é 5 sobre 2 menos meio. E aí, se eu faço 5 mais 1, 6, por 2, 3. 5 menos 1, 4, por 2. 2 ou 3. Isso, então a nossa resposta são 2 ou 3. Normalmente, para diferenciar, senão fica pensando que x e x, a gente costuma vir aqui e dizer, sei lá, você tem um x1 e um x2, ou um x' e um x duas linhas. Em todo caso, a gente achou duas respostas possíveis para o x, 3 e 2, ok? Observe que a gente não falou de nenhuma fórmula, nenhum nada, só assim, a gente fez foi um negócio que chama completar quadrados, tá bom? O que a gente vai ver na próxima aula? Então, eu vou adiantar para vocês. Eu vou mostrar para vocês como que a gente completa um quadrado com essa equação, com a diferente de zero. Então, eu pego essa equação com a diferente de zero. Tudo que eu fiz aqui com 5, 2 e o x, eu faço com a, b e c. E aí, isso eu vou fazer na próxima aula, porque hoje não dá tempo, tenho só 2 minutos, mas eu vou deixar a fórmula anotada aqui. Então, a gente vê aqui o seguinte, as respostas são... Isso aqui eu vou deixar, então, assim, para a próxima aula, que fica até salvo. Eu vou fazer tipo um spoiler, mostrar o que vai ser, aí depois eu mostro como que chega lá. Nós vamos ver o seguinte, olha, gente, o x pra gente, ele é calculado da seguinte maneira, menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Foi exatamente o que a gente fez lá, tá bom? E aí, aqui, a gente costuma chamar b ao quadrado menos 4ac de delta, o discriminante da nossa equação. Então, é a formulazinha que é conhecida por menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a, ok? Que aqui no Brasil, somente no Brasil isso acontece, ela é chamada de fórmula de Bhaskara, tá bom? Mas o nome correto para ela é fórmula quadrática. O que é Bhaskara, então, professor? Porque algum doido no Brasil que era de Bhaskara. Eu vou contar essa história na próxima aula, tá bom? BD.
fórmula quadrática, ou o nome correto, grandão, fórmula de resolução de equações do segundo grau. Mas, então, antecipando esse spoiler, é o seguinte: Bhaskara é um matemático que existiu, que mais ou menos em 1100 depois de Cristo escreveu um livro chamado Lilavati, em homenagem à sua filha, que chamava Lilavati, e lá ele apresenta esse método, ok? Ele apresenta esse método. Nesse mesmo livro, ele remonta a um outro matemático indiano, que eu não me lembro o nome, que foi escrito 200 anos antes, ok? Qual foi o mérito do Bhaskara, né? O livro dele é o que chega na Europa, né? Que depois, então, é trazido para cá, né? Então, assim, esse método chega ao conhecimento dos europeus por meio desse livro de Bhaskara. Mas, como eu falei lá atrás, então aqui atrás, aqui assim, ó, só para finalizar a aula, resolver determinar dois números cuja soma é S e o produto é P, já era conhecido dos babilônios cerca de 2000 anos antes de Cristo, 1600, 1800, estou arredondando para 2000 anos, ok? Então, estou falando de algo que tem mais de 4.000 anos, ou 3.500 anos, algo nesse período aí, entre 3 e 4.000 anos de conhecimento, ok? E Bhaskara, eu estou falando de algo que tem cerca de menos de 1.000 anos, né? Ok? Acontece que resolver esse problema B, e em particular o A, é a mesma coisa que resolver uma equação de segundo grau, né? Então, assim, no mundo todo isso é chamado de fórmula quadrática. Essa receita, ela deriva dos babilônios, não de Bhaskara. E algum no Brasil, e só no Brasil, não sei porquê, doido, resolveu dizer que é de Bhaskara, e a gente ensina para os meninos que é de Bhaskara, embora eu não chame isso de Bhaskara, tá bom? Mas eu vou explicar então como é que a gente obtém essa fórmula na próxima aula. E aqui tem que escrever bonitinho, o delta tem que ser maior ou igual a zero, porque a gente não pode extrair raiz real de número negativo, tá bom? No terceiro ano vocês vão aprender o que acontece quando o delta é negativo. Mas é isso para a aula de hoje, tá bom? Eu vou mandar mais uma vez aqui o link da chamada e agradecer a vocês. A gente se encontra na segunda-feira, tá bom? Eu tenho só uma sugestão para vocês, que para fechar mesmo a aula, tá bom? Não tem a ver. Então, assim, isso que eu falei foi um spoiler, né? Essa parte aqui. Mas quando eu cheguei aqui, nesse zero das funções quadráticas, antes de falar dos zeros das funções quadráticas, vocês já poderiam tentar fazer os exercícios da página 105, dos números 7 ao 12, tá bom? Exercícios. Ok, gente? No mais, então, uma boa semana para todos vocês. Fiquem atentos, tá bom? Tem um feriado terça-feira, mas segunda-feira a gente tem aula normal, tá bom? Boa semana para vocês e um bom retorno de aula, tá? Até mais, pessoal. Até mais.